Sejam todos bem-vindos! Estamos aqui hoje para falar da lição 190 do livro Um Curso em Milagres e eu espero que você esteja bem. Hoje a lição diz: eu escolho a alegria de Deus em vez da dor. E olha só o primeiro trecho da lição. A dor é uma perspectiva errada. Quando experimentada sobre qualquer forma, é uma prova de auto-engano. Absolutamente não é um fato. Não há nenhuma forma que ela tome que não desapareça se for vista corretamente, pois a dor proclama que Deus é cruel. Como poderia ser real qualquer que seja a sua forma? Ela é um testemunho do ódio de Deus Pai pelo seu Filho, do pecado que Deus vê nele e do seu desejo insano por vingança e morte. Podem tais projeções serem testemunhadas? Podem ser algo mais do que totalmente falsas? A dor não passa de um testemunho dos equívocos do filho em relação ao que ele pensa que é. Olha só esse trechinho, que forte que ele é, né? Então, claro, muitas pessoas, quando se deparam com situações de dor na sua vida, muitos ainda acreditam que aquilo é um castigo de Deus, que está acontecendo por um castigo. E a lição, ela já diz que a dor é uma negação daquilo que a gente é de fato, da nossa verdade de fato, e que é uma projeção. E o que isso significa? Que toda essa dor, seja ela qual for, seja qual forma ela tome, ela nasce primeiro na nossa mente. Então ela é uma projeção da nossa mente, por conta dos nossos condicionamentos. Claro, muitas vezes por conta daquilo que a gente acreditou, porque nos contaram quando a gente era criança. Mas a dor, ela sempre nasce de um condicionamento mental. Isso significa que nós é que criamos essa dor. E aí, claro, existem várias formas da gente criar essa dor ao longo da nossa vida. Existem aquelas dores do relacionamento, quando uma pessoa perde um relacionamento e sofre. Existe aquela dor da perda pela morte. Existe também a dor física causada por doenças mesmo. Só que por trás de toda essa dor, o início dela lá atrás, quando ela se iniciou, ela começou a partir de um pensamento que a pessoa acredita que aquilo é verdadeiro, que aquilo é real, que aquele condicionamento que está na mente dela é real. E a partir daí, se ela acredita, ela alimenta aquele pensamento, ela cria projeções mentais daquele pensamento que ela acredita e, consequentemente, por todas as leis do universo operando na nossa vida, na vida da pessoa, ela vai transformar aquele pensamento, aquelas projeções que ainda estão na mente dela, na matéria. Ela vai transformar aquilo numa realidade, seja através de um sentimento que depois vai virar uma doença, ou seja mesmo através de uma briga dentro da família, algo que faz com que aquela dor que ela acredita que é real e que ela está criando dentro da mente dela se manifeste de alguma forma. Gente, é muito interessante essa questão do condicionamento mental, que é o que diz a lei do mentalismo, né? O universo é mental, tudo é mental, tudo nasce primeiro na mente. E quando a gente olha para essa lei, a gente percebe que se tudo nasce primeiro de um pensamento, porque sempre eu vou ter que ter um pensamento para depois criar essas projeções, transformar isso num condicionamento para que ele se transforme em realidade. Se eu tenho essa consciência, lá no início eu faço uma escolha. Então tudo na nossa vida que nasce, né, a partir do nosso pensamento, todas as dores, tudo aquilo que a gente passa na nossa vida, as situações que a gente passa na nossa vida, ela sempre nasceu a partir de um pensamento. E este pensamento gerou escolhas. E essas escolhas é que criaram a nossa realidade.
Claro que para muitas pessoas isso é muito difícil de compreender e de aceitar. E aqui a gente está falando da escolha no sentido quando nós somos adultos. Porque, claro, lá na nossa infância aconteceram coisas na nossa vida que nós fomos condicionados a coisas que a gente não tinha esse poder de escolha. E aí eu vou falar uma dor de trauma, por exemplo. Eu sofri um trauma na infância e eu trago aquilo para a vida adulta como em forma de dor, porque eu não consigo perdoar, porque eu tenho remorso dentro de mim, enfim, eu tenho este acontecimento como uma dor. Quando eu era criança, eu não pude fazer nada, mas quando eu sou adulta e eu compreendo que são as minhas projeções mentais que estão criando a minha realidade e estão alimentando aquela dor, eu posso escolher passar a criar dentro da minha mente um condicionamento diferente, a partir de pensamentos diferentes. E a gente chama isso de ressignificar. Então, eu ressignifico uma dor, eu curo a dor. Eu curo a dor a partir de um novo condicionamento mental, de uma nova prática. Então, eu preciso praticar, tomar uma ação, praticar coisas, praticar pensamentos, praticar atitudes e praticar comportamentos que vai fazer com que eu crie na minha mente um condicionamento novo. E quando esse condicionamento novo for criado, então aquela dor, aquele trauma do passado, ele é ressignificado, ele é curado. E aí ele é curado, quando eu curo de verdade, eu curo em todos os níveis do meu ser. E aí eu passo a ter uma realidade diferente com relação àquele acontecimento. Eu já olho ele de forma diferente. Eu vou continuar me lembrando dele. Eu não vou perder a memória, eu continuo me lembrando dele. Mas ele já tem um significado diferente para mim. Então eu não sofro mais. Ou seja, eu eliminei da minha mente uma dor. E isso é para tudo. É para todo o tipo de condicionamento que nos faz sofrer. Então aqui o que eu falei para vocês é uma dica de como a gente pode tratar tudo aquilo que está na nossa mente e que não nos faz feliz. É só a partir de criar um novo condicionamento que a gente faz essa cura, essa transformação da mente. E seguindo a lição, ele diz mais: a dor é um sinal de que as ilusões reinam no lugar da verdade. Demonstra que Deus é negado, confundido com o medo, percebido como louco e visto como traidor com ele mesmo. Se Deus é real, não há dor. Se a dor é real, não há Deus. Então aqui, quando a gente está falando da cura dessa dor, da ressignificação dessa dor e da transformação da nossa vida, a gente consegue fazer isso a partir do reconhecimento de que dentro de nós existe uma essência e lá neste nível de consciência dessa essência não existe nenhum desses condicionamentos e nenhuma dessas crenças. Então a nossa cura, a cura da alma, a cura da mente, ela está ligada totalmente ao autoconhecimento. Não tem como você se curar internamente se você não trabalha o seu autoconhecimento. E junto com o autoconhecimento, é impossível não se trabalhar a espiritualidade. O autoconhecimento é chegar na verdade do seu ser, é chegar no entendimento de que você, como eu já disse várias vezes aqui, de que cada um de nós somos muito mais do que aquilo que a gente enxerga na frente do espelho e somos muito mais ainda do que as nossas crenças limitantes. Então esse trechinho aqui, ele tá falando, se você nega a sua essência, é como se você negasse o próprio Deus. E é impossível a gente negar que existe uma fonte criadora. Até aquele que diz que não acredita que existe Deus, ou que use o nome que ele quiser, até aquele, ele reconhece, em algum lugarzinho lá do coração dele, ele reconhece que existe uma fonte criadora por trás de toda a criação. Isso é fato, gente. E seguindo, vamos lá. Só os teus pensamentos te causam dor.
Nada exterior à tua mente pode ferir-te ou machucar-te de modo algum. Além de ti mesmo, não há causa que possa te atingir e trazer a opressão. Ninguém além de ti mesmo te afeta. Olha que interessante esse trechinho aqui. Quando a gente fala de projeção, quando a gente fala de condicionamento mental, significa que aquilo que eu crio dentro de mim, pelas leis universais, eu atraio. E aí tem a lei da atração, a lei da causa e efeito, a lei da vibração. Eu projeto o exterior a partir do interior. Então vamos colocar um exemplo. A pessoa que tem medo de ser assaltada. Todas as pessoas que têm medo de ser assaltada, elas foram assaltadas. Uma ou muitas vezes. Porque é impossível você ter medo de ser assaltado e não ser assaltado. Uma hora você vai ser assaltado, porque você está atraindo aquilo. Uma pessoa que tem medo de ser traída, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser traído ou traída. Porque é uma lei. Não tem como você criar isso na sua mente e isso mais cedo ou mais tarde não se tornar realidade. Então tem coisas na nossa vida que estão acontecendo agora, mas que a gente já projetou mentalmente lá atrás, às vezes até anos. Isso é uma reflexão para a nossa vida. O que eu estou pensando hoje? O que eu estou criando na minha mente hoje? Qual é a qualidade dos meus pensamentos hoje? E como eu me enxergo? Eu me enxergo como esse filho de Deus perfeito? Ou eu me enxergo como uma pessoa não merecedora, fracassada, pensamento de incapacidade? Eu não sou capaz, eu não consigo. Gera dor, gera frustração, muitas vezes gera depressão, muitas vezes gera relacionamentos ruins. Por quê? Porque se eu não me considero uma pessoa capaz, merecedor e etc e tal, o que eu vou atrair para minha vida? Mais do mesmo. Então, essas análises são importantes para a gente fazer na nossa vida. E assim, por que eu estou... E fazer a pergunta, né? Por que eu estou criando tanto condicionamento mental que não tem nada a ver com a realidade de quem eu sou de fato? Por que é tão difícil acreditar que dentro de mim existe uma fonte perfeita? Existe uma criação perfeita? Por que é tão difícil acreditar? Claro, a gente aprendeu tudo isso, né, na nossa família, na nossa infância, na igreja, na religião, na escola, na comunidade. Claro, a gente aprendeu dessa forma. Mas aí vem uma outra pergunta. Por que eu não mudo? Por que eu simplesmente não escolho mudar e passo a criar um condicionamento mental onde toda essa forma de dor, sofrimento, de frustração não chega até mim? Não faz parte de mim. Eu elimino isso. Eu trabalho e elimino isso. São coisas que, uma vez que nós somos adultos, são escolhas. São escolhas. E a gente pode fazer escolha o tempo todo. Então a lição hoje, ela pede nada mais, nada menos, para que a gente faça as nossas escolhas. Para que a gente passe a olhar para isso. A olhar para a nossa espiritualidade, para a nossa essência, para a nossa divindade, para a nossa santidade, como a lição diz. Se a gente olhasse para isso e levasse isso a sério e fosse responsável, cada um responsável por isso, teríamos uma vida muito mais plena. E continuando aqui, ele diz o seguinte: a dor é o pensamento do mal tomando forma e operando danos na tua mente santa. A dor é o resgate que alegremente pagaste para não ser livre. Na dor, nega-se a Deus o Filho que ele ama. Na dor, o medo parece triunfar sobre o amor e o tempo substituir a eternidade e o céu. E o mundo torna-se um lugar amargo e cruel, onde reina a tristeza e as pequenas alegrias desaparecem diante da investida da dor selvagem que aguarda para pôr um fim em todas as alegrias. Desiste das tuas armas e vem sem defesa ao lugar quieto onde a paz do céu, enfim, mantém todas as coisas serenas.
Desiste de todos os pensamentos de perigo e de medo. Não deixes nenhum ataque contigo. Desiste da cruel espada do julgamento que estás apontando para a tua própria garganta e deixa de lado os agonizantes atos de agressão com os quais buscas esconder a tua santidade. Olha só quanta mentira a gente cria na nossa mente, quanta ilusão a gente cria na nossa mente para, como ele diz aqui, negar que nós somos o Filho perfeito de Deus, imagem e semelhança dele. E aí o que a lição pede hoje de prática é que a gente faça esse exercício de escolher. Eu escolho a alegria em vez da tristeza. Eu escolho a compaixão ao invés do julgamento. Eu escolho o amor próprio ao invés do não merecimento. Porque se tudo na nossa vida começa com um pensamento, então que hoje e a partir de hoje que possamos escolher os pensamentos que vão criar a nossa realidade e praticar esses pensamentos para que sim, eles se manifestem de forma responsável. Gente, fico por aqui. Um grande beijo para vocês e nos encontramos amanhã. Beijos!